Diógenes do Vale tinha 72 anos e uma fortuna avaliada em mais de 200 milhões de reais. Mas todas as manhãs tomava café sozinho numa mesa feita para 12 pessoas. Sua mansão no Morumbi, com 800 metros quadrados, 3 piscinas e um jardim que parecia saído de revista, ecoava apenas com o som de seus passos e o tic-tac dos relógios antigos que colecionava há décadas. Havia perdido sua esposa Helena há 5 anos e desde então sua rotina era mecânica, como um relógio suíço. Acordava às 6 da manhã, lia o jornal Folha de São Paulo, enquanto tomava café preto sem açúcar, verificava seus investimentos no computador e passava o resto do dia gerenciando sua empresa de construção civil através de videoconferências. Aos fins de semana, caminhava sozinho pelo jardim ou ficava em sua biblioteca lendo biografias de empresários famosos. Sua única companhia regular era Conceição, uma senhora de 58 anos que trabalhava como faxineira em sua casa havia 15 anos. Ela chegava todos os dias às 8 da manhã e partia às 5 da tarde, mantendo impecável cada canto daquela mansão que Diógenes habitava como um fantasma bem vestido. Conceição era uma mulher simples, nascida em Caruaru, Pernambuco, que havia migrado para São Paulo em busca de melhores oportunidades para criar sua filha sozinha. Trabalhava duro para sustentar Isabela, de 8 anos, uma menina esperta que estudava numa escola municipal próxima à casa de Diógenes. Todas as tardes, Isabela esperava sua mãe terminar o trabalho sentada no jardim dos fundos, fazendo lição de casa ou desenhando em cadernos gastos que comprava com o dinheiro da mesada simbólica que ganhava. Diógenes sabia da existência de Isabela, é claro. Às vezes a via através das janelas panorâmicas de sua sala. Uma menina morena de cabelos cacheados, que usava sempre o mesmo uniforme escolar meio desbotado, mas que sempre estava sorrindo enquanto brincava sozinha ou estudava debaixo da jabuticabeira do jardim. Mas eles nunca haviam conversado. Ele mantinha uma distância respeitosa de tudo que não fosse estritamente necessário para seus negócios ou para manter sua rotina de viúvo solitário. Diógenes havia se isolado do mundo após a morte de Helena. Perdeu contato com amigos, parou de frequentar eventos sociais e recusava todos os convites que recebia. Seus únicos contatos humanos eram reuniões de negócios por videochamada, conversas rápidas com Conceição sobre assuntos domésticos e consultas médicas de rotina. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas vivia como se estivesse cumprindo uma sentença de prisão em sua própria casa. Numa segunda-feira chuvosa de março, tudo mudou. Conceição havia chegado mais cedo que o habitual, porque Isabela estava com febre alta, e a escola havia ligado pedindo para buscá-la urgentemente. A menina tossia baixinho e tremia de frio enquanto esperava no jardim dos fundos, encolhida num banco de pedra português, observando a chuva cair através das grandes janelas da sala de jantar, onde Diógenes tomava seu café matinal. Diógenes estava em sua rotina habitual. Jornal aberto ao lado do prato, café preto fumegando na xícara de porcelana francesa, tablet ligado mostrando as cotações da Bolsa de Valores. Mas quando levantou os olhos do noticiário econômico, algo chamou sua atenção. A pequena figura tremendo de frio do lado de fora o incomodou de uma forma que não conseguia explicar. Pela primeira vez em anos, algo mexeu com ele de verdade. Não foi pena automática, nem obrigação social. Foi uma sensação estranha, como se aquela criança doente no seu jardim representasse algo que ele havia perdido há muito tempo: a capacidade de se importar genuinamente com outro ser humano. Levantou-se da mesa pela primeira vez antes de terminar o café. Caminhou até a porta dos fundos e a abriu devagar. A chuva respingava na varanda coberta. "Menina, você está doente?" Isabela levantou o olhar. Seus olhos escuros brilhavam com a febre, mas não havia medo neles, apenas curiosidade genuína e um pouco de surpresa por ter sido notada pelo dono da casa. "Estou meio gripada, senhor. Minha mãe disse que posso esperar aqui até ela terminar o trabalho. Prometo que não vou sujar nada." "Está com frio?" Isabela assentiu, tentando não tossir alto demais para não incomodar.
Suas mãos pequenas esfregavam os braços magros, tentando se aquecer. Diógenes hesitou por um momento. Tinha duas opções: fechar a porta e voltar ao seu café solitário, mantendo a distância segura que havia construído ao redor de sua vida, ou fazer algo que não fazia há anos: mostrar humanidade real para outra pessoa. Quer entrar para se aquecer? Posso fazer um chocolate quente. Os olhos de Isabela se iluminaram, como se ele tivesse oferecido o maior tesouro do mundo. Posso mesmo? Não vou atrapalhar? Pode sim. Sua mãe está lá dentro trabalhando mesmo. Isabela seguiu Diógenes até a sala de jantar, seus tênis molhados fazendo pequenos ruídos no piso de mármore italiano. Ela olhou ao redor maravilhada, como se tivesse entrado num palácio ou numa daquelas casas que via nos filmes da televisão. Nossa, que mesa grande! Dá para sentar toda a minha turma da escola aqui. Diógenes sorriu pela primeira vez em semanas. É para 12 pessoas. Mas você tem razão. É grande demais para uma só pessoa. Isabela se sentou numa das cadeiras de mogno entalhado, ainda tremendo um pouco, mas com os olhos brilhando de curiosidade. Diógenes foi até a cozinha moderna, que raramente usava para mais do que esquentar comida pronta, e voltou alguns minutos depois com uma caneca de chocolate quente e cremoso e um cobertor de lã, que encontrou no armário da sala de estar. Obrigada, senhor. Isabela parou esperando que ele dissesse seu nome, como havia aprendido na escola que se faz com os adultos. Diógenes. Pode me chamar de seu Diógenes. Obrigada, seu Diógenes. Eu sou Isabela, mas minha mãe me chama de Bela quando está feliz comigo. Diógenes se sentou na cadeira ao lado dela, algo que não fazia há 5 anos. Geralmente comia na cabeceira da mesa, sozinho, com 6 cadeiras vazias de cada lado, e o lugar da Helena permanentemente intocado, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Bela é um nome bonito, significa bonita em italiano. Sério? Que legal! Minha mãe escolheu porque disse que eu era o bebê mais bonito que ela já viu, mesmo sendo pequenininha e cheia de cabelo. Diógenes observou a menina soprar o chocolate quente com cuidado, fazendo uma pequena tempestade na caneca. Havia algo nela que o tranquilizava, uma simplicidade genuína que ele não encontrava no mundo dos negócios há décadas. Ela não queria nada dele, além de um pouco de calor e companhia. Seu Diógenes, disse Isabela depois de tomar um gole cuidadoso, posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Isabela olhou ao redor da mesa enorme, depois para Diógenes, e com a honestidade brutal que só as crianças possuem, perguntou: por que o senhor sempre come sozinho? A pergunta atingiu Diógenes como um soco no estômago, não porque fosse desrespeitosa ou invasiva, mas porque era absolutamente inocente e direta. Ninguém havia lhe perguntado isso antes. Seus advogados, contadores, executivos da empresa, médicos, todos tratavam sua solidão como um fato consumado, algo que não se questionava nem se comentava. Diógenes ficou em silêncio por um momento longo, olhando para a mesa vazia ao redor deles, para as cadeiras que não recebiam ninguém há anos, para o lugar onde Helena costumava sentar e que agora acumulava correspondências não abertas. Porque não tenho ninguém para comer comigo, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo com a honestidade crua da resposta. Mas tem minha mãe. Ela é muito legal de conversar. E tem eu também, quando não estou na escola e não estou doente. Vocês trabalham aqui. Eu não posso incomodar vocês com meus problemas. Isabela franziu a testa pequena, como se aquela resposta não fizesse o menor sentido para sua lógica infantil. Mas comer junto não é incomodar. É fazer companhia. Minha professora, Dona Carmen, disse que quando dividimos as coisas boas, elas ficam ainda melhores. E comer é uma coisa boa, né? Diógenes sentiu algo estranho no peito, como se um músculo que estava atrofiado há anos começasse a se mover novamente. Quando foi a última vez que alguém havia oferecido sua companhia sem querer nada em troca, sem agenda oculta, sem interesses financeiros, sem segundas intenções? E o que mais você divide com as pessoas, Isabela? Um monte de coisas. Divido meu lanche na escola com a Maria, que às vezes esquece o dela em casa.
Divido meus lápis de cor com quem esqueceu ou não tem. E em casa, eu e minha mãe dividimos tudo: as histórias do dia, a comida, os abraços antes de dormir, até os problemas quando tem. Isabela parou para tomar mais chocolate quente, lambendo o bigode de espuma que havia se formado no lábio superior. O senhor não tem ninguém para dividir abraços? Diógenes sentiu os olhos começarem a marear. Não, Bela, não tenho. Que triste. Todo mundo precisa de abraços. Minha mãe diz que abraço é vitamina para o coração. Nesse momento, Conceição apareceu na entrada da sala de jantar, os olhos arregalados de susto e mortificação. Ela claramente não esperava encontrar sua filha instalada na mesa de jantar do patrão, bebendo chocolate quente como se fosse a dona da casa. Isabela, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Senhor Diógenes, me desculpe muito. Ela estava no jardim e eu não sabia que... Está tudo bem, Conceição. Diógenes se levantou rapidamente, percebendo o constrangimento da mulher. Ela estava com frio e gripada. Só oferecia um chocolate quente para se aquecer. Conceição se aproximou nervosa, secando as mãos no avental, claramente dividida entre gratidão e preocupação sobre ter ultrapassado alguma linha invisível de etiqueta patrão-empregada. Isabela, vamos, querida. Não podemos incomodar o senhor Diógenes. Ele tem coisas importantes para fazer. Ela não está incomodando, disse Diógenes com sinceridade que o surpreendeu. Na verdade, fazia tempo que não tinha uma conversa tão interessante. Isabela se levantou também, mas antes de seguir sua mãe, olhou para Diógenes com aquela seriedade que às vezes as crianças demonstram quando estão prestes a dizer algo muito importante. Seu Diógenes, amanhã, se eu não estiver na escola ainda por causa da gripe, posso tomar café da manhã com o senhor? Prometo que vou dividir meus biscoitos de aveia que minha mãe faz. Diógenes olhou para Conceição, que parecia entre mortificada e tocada, e depois para Isabela, que o encarava com expectativa genuína, como se sua resposta fosse a coisa mais importante do mundo. Se sua mãe deixar, eu adoraria ter companhia no café da manhã. Conceição sussurrou um muito obrigada, senhor Diógenes, e levou Isabela embora, mas o eco daquela conversa simples ficou na sala de jantar muito depois que partiram. Diógenes voltou para sua cadeira, olhou para a caneca de chocolate quente vazia e para o cobertor ainda dobrado, e pela primeira vez percebeu o silêncio ensurdecedor que sempre existira ali. Naquela noite, Diógenes jantou sozinho, como sempre, mas pela primeira vez em anos a mesa não parecia apenas vazia. Parecia estar esperando alguém. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele se pegou antecipando o dia seguinte. Na manhã seguinte, Diógenes acordou meia hora mais cedo que o habitual. Não sabia se Isabela viria ou se Conceição acharia apropriado aceitar o convite. Mas preparou a mesa com mais cuidado do que fazia há anos. Colocou 2 xícaras em vez de uma, guardou o jornal que sempre lia durante o café e até pediu para sua cozinheira, Dona Rosa, uma senhora que trabalhava para ele há 10 anos, mas com quem raramente conversava, fazer pão de açúcar fresco em vez dos croissants congelados que comprava no supermercado. Às 8h15, ouviu vozes familiares no jardim. Conceição havia chegado com Isabela, que ainda parecia um pouco pálida, mas estava visivelmente melhor que no dia anterior. Carregava uma mochila escolar velha e um saquinho plástico que abraçava contra o peito como se contivesse um grande tesouro. Diógenes abriu a porta dos fundos antes mesmo que elas batessem. Bom dia, meninas. Bom dia, seu Diógenes. Isabela correu até ele com um sorriso largo. Trouxe os biscoitos que prometi. Minha mãe fez ontem à noite quando eu disse que o senhor tinha me convidado para tomar café. Ela mostrou o saquinho plástico cheio de biscoitos caseiros dourados que cheiravam a aveia e canela. Que maravilha! Eles parecem deliciosos. Vamos tomar café juntos? Isabela se virou para Conceição, que estava claramente dividida entre o protocolo profissional e a vontade de aceitar a gentileza. Mãe, você vem também? O seu Diógenes disse que a mesa é grande demais para uma pessoa só. Conceição hesitou, olhando para Diógenes como se pedisse permissão para respirar. Conceição, Diógenes interveio suavemente. Por que não toma café conosco primeiro?
O trabalho pode esperar 15 minutos, e seria um prazer ter a companhia de vocês duas. Conceição olhou para ele surpresa. Em 15 anos, trabalhando naquela casa, ele nunca havia feito tal convite. Sempre fora respeitoso e justo, pagava bem e nunca a tratara mal, mas também nunca havia demonstrado interesse por sua vida pessoal ou familiar. Se o senhor tem certeza de que não é incômodo... Tenho. Por favor, venham. Os três se sentaram à mesa gigante. Diógenes na cabeceira como sempre, Isabela ao seu lado direito e Conceição ao seu lado esquerdo. Pela primeira vez em 5 anos, a mesa não parecia absurdamente grande para uma pessoa só. Parecia do tamanho certo. Isabela cumpriu sua promessa religiosa e dividiu seus biscoitos, colocando 2 no prato de Diógenes e 2 no de sua mãe, antes de pegar um para ela. Diógenes descobriu que eram deliciosos, com um gosto caseiro que não experimentava há décadas, lembrando-o vagamente dos biscoitos que sua própria avó fazia quando ele era criança, antes do mundo ficar complicado e solitário. Conceição, inicialmente tensa e formal, foi se relaxando conforme Diógenes fazia perguntas genuínas sobre Isabela, sobre a escola dela, sobre como era criar uma filha sozinha em São Paulo, sobre sua vida em Pernambuco antes da mudança. Perguntas que demonstravam interesse real, não apenas polidez social. Seu Diógenes, disse Isabela, mastigando cuidadosamente um pedaço de pão de açúcar. O senhor tem filhos? Diógenes pausou com a xícara de café no ar, sentindo aquela pergunta familiar apertar seu peito. Tive. Um filho. Ele morreu num acidente de carro há 10 anos. Que triste, sinto muito. Como ele se chamava? Rafael. Ele teria 35 anos hoje se estivesse vivo. E ele gostava de comer com o senhor? Diógenes sorriu melancólico, lembrando-se das manhãs corridas quando Rafael ainda morava em casa, antes de se casar e sair para viver sua própria vida. Gostava. Ele sempre dizia que os melhores papos da família aconteciam na mesa de jantar, que era onde a gente descobria como cada um estava de verdade. Isabela assentiu vigorosamente, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia e natural do mundo. É verdade. Na escola, o melhor momento é a hora do recreio, quando todo mundo se senta junto para comer e conversar. É quando a gente fica amigo de verdade. Diógenes olhou para Conceição, que observava a filha com aquele orgulho maternal misturado com surpresa que mães sentem quando percebem que seus filhos são mais sábios do que imaginavam. Conceição, você criou uma menina muito especial e sábia. Ela sempre foi assim, Sr. Diógenes. Desde pequenininha faz essas observações que me deixam impressionada. Às vezes fala coisas que eu levo dias para entender direito. Quando terminaram o café da manhã, que durou quase 1 hora em vez dos 15 minutos que Diógenes havia sugerido, Isabela se levantou e, sem pedir permissão ou hesitar, deu um abraço sincero em Diógenes. Obrigada pelo café da manhã, seu Diógenes. Foi muito mais gostoso que comer sozinha no jardim. Diógenes ficou imóvel por um segundo. Depois retribuiu o abraço cuidadosamente. Era o primeiro abraço não protocolar que recebia em anos. O primeiro abraço dado e recebido apenas por carinho, sem motivo ulterior. Obrigado a você, Bela. Também foi muito melhor que comer sozinho. Conceição levou Isabela para o Jardim dos Fundos para brincar e fazer lição enquanto ela trabalhava na casa. Mas Diógenes ficou na sala de jantar por mais tempo que o habitual, olhando as 3 xícaras e os 3 pratos sujos na mesa. Pareciam evidência de um pequeno milagre doméstico. Naquela tarde ele fez algo inédito. Saiu de casa sem motivo de negócios. Dirigiu até o shopping Iguatemi simplesmente para caminhar e pensar. Queria comprar algo para Isabela, mas não sabia o quê. Andou por várias lojas até encontrar uma loja de brinquedos educativos. Comprou um kit completo de arte, com lápis de cor importados, canetinhas de várias pontas, giz de cera profissional e 3 cadernos grandes com folhas em branco de alta qualidade. No dia seguinte, quando Isabela chegou com Conceição para mais um dia de escola, ela havia se recuperado completamente da gripe. Diógenes a chamou antes que fossem para o jardim. Bela, tenho uma surpresa para você.
Os olhos de Isabela brilharam como estrelas quando viu a sacola colorida da loja de brinquedos. É para mim? Sério? Mas não é meu aniversário nem Natal. É sim, é para você. Pensei que você poderia usar para fazer seus desenhos e para a lição de casa da escola. Isabela abriu a sacola e quase gritou de alegria ao ver o conteúdo. Abraçou o kit de arte contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Muito obrigada, seu Diógenes. É o presente mais bonito que já ganhei na vida inteira. Posso mostrar para minha mãe? Conceição se aproximou, claramente emocionada ao ver a alegria da filha, mas também visivelmente constrangida. Senhor Diógenes, isso é caro demais, não precisava. Quis fazer isso, Conceição. Fazia muito tempo que não dava um presente para uma criança. E Isabela, ela trouxe algo para minha vida que eu não sabia que estava faltando. Naquela manhã, os três tomaram café juntos novamente, estabelecendo sem planejar uma rotina que se tornaria sagrada. Diógenes descobriu que adorava escutar Isabela contar sobre a escola, sobre seus amigos, sobre os livros que estava aprendendo a ler, sobre os desenhos que fazia. Era como se ela trouxesse cor e movimento para aquela casa que havia se tornado um mausoléu de lembranças em preto e branco. Depois do café, Isabela se instalou na sala de jantar para desenhar com seu kit novo, enquanto Conceição trabalhava nas proximidades. Diógenes, em vez de se trancar no escritório como sempre fazia, ficou ali também, respondendo e-mails no seu tablet, participando de videoconferências, mas sempre com um ouvido na conversa baixinha de Isabela consigo mesma enquanto desenhava. Seu Diógenes, disse Isabela de repente, interrompendo uma reunião via Zoom sobre orçamentos de obras. Quer ver o que estou desenhando? Diógenes pediu licença aos executivos da tela e se aproximou da menina. Era um desenho feito com capricho. 3 pessoas sentadas numa mesa comprida. Um senhor de cabelos grisalhos, uma senhora de avental e uma menina pequena. Todos estavam sorrindo e havia comida colorida nos pratos. Somos nós 3 tomando café da manhã, explicou Isabela orgulhosa, apontando cada figura. Esse é o senhor, essa é minha mãe e essa sou eu. Todos felizes. Diógenes sentiu um nó na garganta, olhando para aquele desenho simples que capturava algo que ele não sabia nem como nomear. Está lindo, Bela. É assim que você nos vê? É sim, todos felizes e juntos. Posso fazer um igualzinho para o senhor guardar no seu escritório? Adoraria ter um desenho seu no meu escritório. Isabela começou um novo desenho, caprichando ainda mais em cada detalhe, usando as canetinhas novas para fazer detalhes nas roupas e nos cabelos. Enquanto desenhava, conversava sem parar, como fazem as crianças. Seu Diógenes, o senhor já foi criança igual a mim? Diógenes riu, uma risada genuína que surpreendeu até ele mesmo. Já, Bela, há muito tempo, mas já. E como era? O senhor brincava de quê? Tinha amigos? Diógenes se sentou ao lado dela, observando-a colorir com concentração absoluta. Eu gostava muito de brincar com blocos de montar. Construía casas, prédios, pontes, cidades inteiras no chão do meu quarto. Por isso me tornei dono de uma empresa de construção quando cresci. Que legal! E o senhor ainda tem blocos de montar aqui em casa? Diógenes parou para pensar. Não, faz muito tempo que não brinco com essas coisas. Acho que esqueci como se faz. Isabela parou de desenhar e o olhou com aquela seriedade que às vezes demonstrava. Sabe, seu Diógenes, minha professora Dona Carmen disse uma coisa muito importante. A gente nunca para de precisar brincar. Ela disse que brincar faz o coração ficar feliz e que adulto que não brinca fica com o coração murcho. Diógenes ficou pensativo, processando aquela sabedoria simples. Quando foi a última vez que seu coração havia ficado verdadeiramente feliz? Quando foi a última vez que havia feito algo apenas por prazer, sem objetivos financeiros ou obrigações sociais? Sua professora é muito sábia, Bela. É sim. Ela disse também que pessoas sozinhas ficam tristes com o tempo, mas quando encontram amigos de verdade, o coração delas cresce e fica feliz de novo. Isabela voltou ao desenho, mas Diógenes ficou parado, processando aquelas palavras simples
que pareciam conter uma verdade profunda sobre sua própria vida. Bela? Sim, seu Diógenes. Você me considera seu amigo? Isabela sorriu com um sorriso largo e genuíno. Claro que sim. Amigos de verdade dividem coisas importantes, cuidam uns dos outros quando estão tristes ou doentes e gostam de ficar juntos sem precisar de motivo. O Senhor faz tudo isso comigo. Diógenes sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Gratidão pura misturada com algo que só podia ser chamado de alegria genuína. Naquela tarde, quando Conceição e Isabela foram embora, Isabela acenando da janela do ônibus como sempre fazia, Diógenes não voltou imediatamente ao seu escritório. Em vez disso, caminhou pela casa inteira vendo-a com olhos novos. As salas enormes e sempre vazias, os móveis elegantes cobertos por capas para proteger da poeira, as fotos empoeiradas de tempos felizes, guardadas em porta-retratos caros. Tudo parecia estar esperando vida novamente. Naquela noite, ligou para Carmen Siqueira, sua decoradora pessoal. Uma mulher eficiente que havia decorado a casa toda após a morte de Helena. Carmen, é Diógenes do Vale. Preciso falar com você sobre algumas mudanças na casa. Tá, que tipo de mudanças, senhor Diógenes? Algum problema com a decoração atual? Quero que ela seja mais acolhedora, mais alegre, mais viva, como se fosse realmente um lar onde pessoas felizes moram e não um museu de coisas bonitas. Carmen ficou claramente surpresa. Tem certeza, senhor Diógenes? A casa está linda como está, muito elegante e sofisticada. Tenho certeza. E Carmen, quero que você inclua um espaço especial para crianças brincarem. Um cantinho alegre e colorido, onde uma menina de 8 anos se sinta bem-vinda e feliz. Na sexta-feira daquela semana, Diógenes fez um convite que surpreendeu não só Conceição, mas a si mesmo também. Conceição, sei que você e Isabela às vezes almoçam na cozinha quando ela não está na escola por algum motivo. Que tal almoçarmos juntos na sala de jantar hoje? Dona Rosa preparou lasanha de berinjela e Isabela sempre fala que adora lasanha. Conceição ficou literalmente sem palavras por um momento completo, olhando para Diógenes como se ele tivesse falado numa língua estrangeira. Senhor Diógenes, o senhor tem certeza? Nós somos empregados, não queremos... Vocês são muito mais que isso para mim agora. São minha companhia. E descobri que gosto muito de ter companhia para as refeições. O almoço foi uma revelação total. Isabela contou piadas que aprendeu na escola e que fez Diógenes rir até as lágrimas. Conceição compartilhou histórias emocionantes de sua infância em Pernambuco, falou sobre como era difícil, mas gratificante criar uma filha sozinha numa cidade grande, e Diógenes se viu rindo e conversando mais naquelas 2 horas do que havia feito em meses inteiros. Seu Diógenes, disse Isabela depois da sobremesa, um pudim de leite que Dona Rosa havia preparado especialmente para ela. Posso conhecer o resto da casa? Minha mãe sempre diz que é muito bonita, mas eu só conheço essa sala e a cozinha. Diógenes olhou para Conceição, que assentiu com um sorriso encorajador. Claro, Bela. Vou mostrar cada cantinho para vocês duas. Caminharam pelos cômodos da mansão, Isabela fazendo perguntas sobre absolutamente tudo. Os quadros nas paredes, os livros nas estantes, os objetos decorativos caros, os tapetes persas, as esculturas. Diógenes descobriu que explicar sua casa para uma criança curiosa fazia com que ele mesmo a redescobrisse. Quando chegaram à biblioteca, uma sala impressionante, com pé direito duplo e estantes que iam do chão ao teto, Isabela ficou literalmente boquiaberta. Nossa, quantos livros! 1 milhão? O senhor leu todos esses? Não 1 milhão, Diógenes riu, mas alguns milhares. E sim, li a maioria deles ao longo da vida. E todos são sobre coisas de adulto, negócios e coisas sérias? Diógenes olhou para as estantes cheias de livros pesados, biografias empresariais, livros de economia, manuais técnicos, literatura clássica densa. Não havia um único livro infantil. São todos livros sérios. Você tem razão. Sabe, seu Diógenes, acho que esta biblioteca linda precisa de alguns livros para crianças também.
livros com histórias de aventuras e princesas e dragões amigáveis e castelos mágicos. Isabela girou no meio da biblioteca como se fosse uma bailarina. E precisava de um cantinho especial para ler, com almofadas coloridas e uma luz gostosa para não cansar o olho. Diógenes olhou ao redor da biblioteca formal e intimidante e, de repente, conseguiu visualizar exatamente o que Isabela estava descrevendo. Você tem razão, Bela. Quer me ajudar a escolher esses livros e a criar esse cantinho especial? Os olhos de Isabela brilharam como fogos de artifício. Sério? Posso mesmo ajudar? Claro, você vai saber muito melhor que eu quais livros uma menina inteligente de 8 anos gostaria de ter. Naquele fim de semana, Diógenes fez algo que não fazia há literalmente décadas. Foi a uma livraria especializada em literatura infantil no Shopping Vila Lobos. Não apenas qualquer livraria, mas uma especializada, onde ficou 2 horas conversando com uma vendedora muito paciente sobre quais eram os melhores livros para crianças da idade de Isabela. Comprou 30 livros diferentes, contos de fadas clássicos e modernos, aventuras, histórias sobre amizade e família, livros sobre ciências explicadas para crianças, biografias de mulheres importantes adaptadas para jovens leitores. Também comprou 6 almofadas coloridas de tecidos diferentes, um tapete redondo cor-de-rosa com estrelas douradas e 2 luminárias de mesa com formato de lua e estrela. Na segunda-feira, Isabela quase gritou de alegria quando viu as transformações na biblioteca. Seu Diógenes, não posso acreditar. Ficou igualzinho a um castelo de princesa sábia. Ela correu até as almofadas e se jogou nelas dramaticamente. Mãe, olha só, um cantinho mágico só para ler e sonhar. Conceição olhou para Diógenes com lágrimas nos olhos, claramente emocionada demais para falar imediatamente. Senhor Diógenes, isso é... Não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer nada, Conceição. Vocês duas trouxeram algo para minha vida que eu não sabia que estava desesperadamente precisando. Naquela semana, estabeleceu-se uma rotina nova e maravilhosa que transformou completamente a dinâmica da casa. Todas as manhãs, os 3 tomavam café juntos na sala de jantar, conversando sobre os planos do dia, sobre sonhos e projetos. Depois, enquanto Conceição trabalhava nos cômodos da casa, Isabela ficava na biblioteca, lendo em voz alta. Ela estava numa fase de treinar leitura, e Diógenes trabalhava ali mesmo com seu laptop, em vez de se isolar no escritório. Era incrível como a presença da menina transformava mesmo suas reuniões de trabalho. Diógenes se tornara mais paciente, mais criativo, mais humano nos negócios. Seus executivos começaram a comentar entre si sobre a mudança positiva na personalidade do chefe. À tarde, quando Isabela voltava da escola, ela corria para a biblioteca para contar como havia sido seu dia. Diógenes descobriu que adorava escutar suas histórias detalhadas, sobre a professora que fazia vozes engraçadas para ensinar matemática, sobre o colega novo que não conhecia ninguém e que Isabela havia adotado como projeto pessoal de integração, sobre as brincadeiras no recreio e sobre os livros que estavam lendo na classe. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra família na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. Numa quinta-feira chuvosa de abril, Isabela chegou da escola mais quieta que o normal, sem a animação habitual. Diógenes notou imediatamente. Havia se tornado expert em ler o humor de sua pequena amiga. Bela, aconteceu alguma coisa na escola hoje? Isabela hesitou antes de responder, brincando com a alça da mochila. Seu Diógenes, posso fazer uma pergunta meio triste? Claro, querida, pode me perguntar qualquer coisa. O senhor se sente sozinho? Diógenes parou de digitar no computador e se virou completamente para olhá-la, percebendo que aquela pergunta vinha de um lugar profundo e importante. Por que você quer saber disso, Bela? Porque hoje na escola, a professora fez uma atividade sobre família. Cada um tinha que desenhar sua família e contar com quem mora. Todo mundo falou: moro com minha mãe e meu pai e meu irmão. Moro com minha avó e meu avô. Moro com minha tia e meus primos.
Isabela pausou, organizando os pensamentos como só as crianças fazem quando estão lidando com algo complexo. E eu disse que moro só com minha mãe, que é a pessoa mais forte e corajosa do mundo. Mas aí eu pensei no Senhor, que mora sozinho nesta casa enorme e linda, e fiquei com o coração apertado. Diógenes sentiu algo se partir dentro do peito. Bela, é que eu não gosto de imaginar pessoas boas ficando sozinhas e tristes, e o Senhor é uma das pessoas mais boas que eu conheço. Diógenes se ajoelhou na altura de Isabela, sentindo o peso daquela preocupação genuína de uma criança de 8 anos com sua solidão de adulto. Bela, é verdade que às vezes me sinto sozinho, especialmente à noite quando vocês vão embora e a casa fica muito silenciosa. Mas desde que você e sua mãe começaram a tomar café comigo todas as manhãs, me sinto muito menos sozinho. Mas ainda se sente um pouquinho sozinho? Diógenes suspirou, decidindo ser completamente honesto com ela, como ela sempre era com ele. Sim, às vezes ainda me sinto sozinho, mas sabe o que descobri? Que existem tipos diferentes de solidão. Antes de conhecer você, eu me sentia vazio por dentro. Agora, quando me sinto sozinho, é mais como sentir saudade de pessoas que eu amo. Isabela absorveu essa informação com a seriedade que reservava para assuntos importantes. Seu Diógenes, e se o Senhor fosse da nossa família? Diógenes sentiu o coração acelerar. Como assim, querida? Assim, como se fosse meu vovô emprestado. Eu não tenho vovô nem vovó. Eles morreram antes de eu nascer, e o Senhor não tem netos. A gente podia se emprestar um para o outro. Diógenes sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A simplicidade e a generosidade da proposta o deixaram sem palavras por um momento. Você gostaria mesmo de me ter como seu vovô emprestado? Muito. O Senhor é gentil, compra os presentes mais lindos do mundo, conta histórias interessantes, faz as perguntas certas e, além de tudo, faz o café da manhã mais gostoso que eu já tomei na vida. Isabela pausou. Depois acrescentou com aquela honestidade brutal das crianças. E o Senhor precisa de uma família. Todo mundo precisa de uma família. Conceição, que estava organizando os livros da biblioteca próximos e havia escutado a conversa toda, se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Isabela, meu amor, você não pode simplesmente... Conceição, Diógenes a interrompeu suavemente, se levantando e olhando para as duas mulheres que haviam se tornado o centro de sua vida. Eu adoraria muito ser o vovô emprestado de Isabela. Se você permitir, se vocês duas quiserem, seria a honra da minha vida. Conceição olhou para ele, depois para sua filha, que esperava ansiosa pela resposta com as mãos juntinhas, como se estivesse fazendo um pedido para o universo. Isabela sempre quis ter avós. Meus pais morreram num acidente quando ela era muito pequena, e ela sempre teve curiosidade sobre como seria ter avós que a mimassem e contassem histórias. E eu sempre quis ter netos, disse Diógenes com voz emocionada. Rafael morreu antes de me dar essa alegria. Parece que o destino encontrou uma solução perfeita para todos nós. Isabela pulou de alegria e correu para abraçar Diógenes com força. Agora você nunca mais vai precisar ficar sozinho, vovô Diógenes. Diógenes abraçou a menina com força, sentindo uma felicidade profunda e completa, que não experimentava há muitos anos. Obrigado, netinha Bela. Obrigado por me adotar. A partir daquele dia, tudo na casa mudou de forma ainda mais profunda. Diógenes não era mais apenas seu Diógenes para Isabela. Ele era vovô Diógenes. E Isabela não era mais apenas a filha da funcionária. Ela era sua neta do coração, sua família escolhida. Diógenes começou a se interessar ativamente e intensamente pela educação de Isabela. Descobriu que ela era não apenas inteligente, mas excepcionalmente brilhante, com uma capacidade de compreensão que impressionava seus professores. No entanto, a escola municipal onde estudava, embora tivesse professores dedicados, tinha recursos muito limitados e turmas superlotadas que não permitiam atenção individualizada. Conceição, disse Diógenes numa manhã após Isabela ter saído para a escola,
Gostaria muito de conversar com você sobre a educação da Bela. Conceição imediatamente pareceu preocupada. Ela fez alguma coisa errada? Os professores reclamaram? Pelo contrário, ela é excepcionalmente inteligente. Mas acho que mereceria estar numa escola que pudesse desenvolver todo o potencial dela. Gostaria de custear sua educação numa das melhores escolas particulares de São Paulo. Conceição ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Diógenes como se ele tivesse proposto algo impossível. Senhor Diógenes, isso custaria uma fortuna. Eu jamais poderia pagar de volta. Você não vai pagar nada de volta, Conceição. É um investimento no futuro da minha neta. E um presente de um avô que quer dar o melhor para a criança que ele ama. Conceição começou a chorar baixinho, cobrindo o rosto com as mãos. Por que o senhor está fazendo tudo isso por nós? Não entendo. Diógenes se sentou ao lado dela na mesa da cozinha, falando com aquela honestidade que Isabela havia lhe ensinado. Porque vocês duas salvaram minha vida, Conceição. Eu estava morrendo de solidão e amargura e nem percebia. Isabela me devolveu a capacidade de amar, de rir, de me importar com alguém além de mim mesmo. Ela me devolveu a vontade de viver. Diógenes olhou pela janela para o jardim, onde Isabela brincava nos fins de semana. E você? Você criou essa menina extraordinária sozinha, com tanto amor e sabedoria. Merece ter ajuda para dar a ela todas as oportunidades que sua inteligência permite. Isabela foi matriculada no Colégio Santa Clara, uma das mais respeitadas escolas particulares de São Paulo. Diógenes insistiu em levá-la pessoalmente no primeiro dia de aula, dirigindo seu Mercedes preto como se fosse o pai mais orgulhoso do mundo. Está nervosa, netinha? Um pouquinho. E se as outras crianças não gostarem de mim? E se eu não conseguir acompanhar as aulas? Diógenes parou o carro em frente à escola imponente e se virou para olhar Isabela, linda em seu uniforme novo. Bela, você é a criança mais inteligente, carinhosa e corajosa que eu conheço. Se alguém não gostar de você, o problema é dessa pessoa, não seu. E quanto às aulas, você vai se sair maravilhosamente bem porque você ama aprender. Isabela sorriu, reassegurada. Vovô Diógenes, o senhor sempre sabe exatamente o que dizer para eu me sentir corajosa. Na nova escola, Isabela se destacou rapidamente não apenas academicamente, mas socialmente. Era inteligente, mas também generosa e empática, qualidades que a fizeram querida por professores e colegas. Diógenes acompanhava cada passo de perto. Participava de reuniões de pais e mestres, assistia a apresentações escolares, ajudava com projetos especiais. Pela primeira vez em décadas, Diógenes tinha compromissos na agenda que eram mais importantes que reuniões de negócios. Apresentação de ciências da Isabela, reunião com a professora da Bela, festival de talentos do colégio. Em casa, as mudanças continuaram. Diógenes reformou completamente um dos quartos de hóspedes para ser o quarto da Isabela, para quando ela quisesse dormir na casa nos fins de semana. Encheu-o de tudo que uma menina de 8 anos poderia querer. Uma cama com dossel rosa, uma escrivaninha especial para estudar, prateleiras para seus livros crescentes e até um pequeno telescópio, porque Isabela havia demonstrado interesse em astronomia. As refeições se tornaram eventos especiais e esperados. Diógenes contratou uma chefe particular especializada em culinária saudável e saborosa para crianças, mas também aprendeu pessoalmente a fazer algumas das coisas favoritas de Isabela: panquecas em formato de estrela, vitaminas especiais de frutas, biscoitos decorados para ocasiões especiais. Vovô Diógenes, disse Isabela numa tarde de sábado, posso convidar minha nova amiga Marina para uma festa do pijama aqui em casa? Claro, netinha. Que tal fazermos uma verdadeira festa do pijama com tudo o que tem direito? Com pipoca doce e salgada, filmes da Disney e histórias de fantasma com lanterna. Com tudo isso e muito mais, podemos montar uma cabana na sala com lençóis e almofadas. A festa do pijama foi um sucesso absoluto. 4 meninas de 8 e 9 anos transformaram a elegante sala de estar de Diógenes num acampamento mágico. Assistiram filmes, comeram pipoca,
pintaram as unhas e contaram histórias até altas horas. Diógenes participou de tudo, como o avô mais divertido do mundo, fazendo vozes diferentes para os personagens dos filmes e preparando lanches especiais a cada 2 horas. Bela, seu avô é o mais legal do mundo, sussurrou Marina antes de dormir na cabana improvisada. Eu sei, respondeu Isabela com orgulho. Ele é o melhor vovô emprestado que existe. Diógenes ouviu a conversa do corredor e sentiu o peito se encher de uma felicidade que não sabia nem como nomear. Conforme os meses passavam, a casa de Diógenes ia ficando cada vez mais viva e cheia de energia. Ele instalou uma mesa de ping-pong no anexo da piscina. Comprou 2 bicicletas para pedalar no Jardim Grande, com Isabela nos fins de semana. Montou um cinema particular na antiga sala de TV formal, com poltronas reclináveis e sistema de som profissional. Mais importante que todas essas mudanças materiais, Diógenes começou a se reconectar genuinamente com a vida. Voltou a encontrar amigos antigos que havia abandonado após a morte de Helena. Aceitou convites sociais que antes recusava automaticamente e até começou a considerar voltar a viajar. Desta vez, levando sua nova família junto para conhecer lugares especiais. Conceição, disse Diógenes numa manhã de domingo, enquanto tomavam café juntos no jardim. Que tal planejarmos uma viagem para as férias de Isabela? Pensei em levá-las para conhecer a Europa. Conceição quase derrubou a xícara de café. Senhor Diógenes, a Europa? Isso deve custar... Não se preocupe com custos. Quero proporcionar a Bela experiências que ela nunca esquecerá. E você merece conhecer o mundo também. Isabela pulou da cadeira de animação. Vovô, vamos conhecer castelos de verdade? E museus com quadros famosos? E a Torre Eiffel? Tudo isso e muito mais, netinha. Num domingo de dezembro, enquanto decoravam a árvore de Natal juntos, a primeira árvore que Diógenes montava desde a morte de Helena, Isabela fez uma observação que tocou Diógenes profundamente no coração. Vovô Diógenes, o senhor mudou muito desde que nos conhecemos. Mudei? Como assim, Bela? O senhor sorri muito mais agora. No começo, quando eu sentei na mesa com o senhor pela primeira vez, seus olhos pareciam cansados e meio apagados. Agora eles brilham sempre. Diógenes parou de pendurar os enfeites dourados e abraçou sua neta do coração. É porque você e sua mãe trouxeram luz para minha vida, Bela. Vocês me ensinaram que uma casa só vira lar de verdade quando está cheia de amor. E o Senhor ensinou para a gente que família não precisa ter o mesmo sangue. Só precisa ter o mesmo carinho, respondeu Isabela, com aquela sabedoria que às vezes surpreendia a todos. Conceição, que colocava estrelas prateadas nos galhos mais altos, desceu da escada e os abraçou também. Somos uma família muito estranha pelos padrões normais, disse ela rindo baixinho, mas somos a família mais feliz que eu posso imaginar. A melhor família do mundo, concordou Diógenes, sentindo uma gratidão profunda por tudo que havia mudado. Naquela noite de Natal, a mesa de jantar que por 5 anos inteiros havia servido jantares solitários e silenciosos estava completamente cheia e viva. Diógenes na cabeceira, Conceição à sua direita, Isabela à sua esquerda e até Dona Rosa, a cozinheira, que Diógenes havia insistido para se juntar a eles para a ceia especial, junto com Carlos, o jardineiro, e sua esposa. Vamos fazer um brinde especial, disse Diógenes levantando sua taça de champanhe. Isabela tinha suco de uva espumante em taça de cristal para se sentir adulta e importante. Ao quê, vovô? Diógenes olhou ao redor da mesa, vendo todos os rostos sorridentes iluminados pelas velas e pelas luzes coloridas da árvore. A família que escolhemos com o coração, as segundas chances que a vida nos dá quando menos esperamos, e as perguntas corajosas de meninas especiais que mudam o mundo inteiro. Isabela sorriu radiante, levantando sua taça como uma pequena adulta. E as pessoas que abrem suas casas e seus corações quando alguém precisa de família. Eles brindaram com alegria, e Diógenes olhou ao redor da mesa sem conseguir acreditar na transformação completa de sua vida. Não via mais uma mansão vazia, nem se lembrava de como era a solidão que o consumia antes. Via apenas lar, amor,
futuro e possibilidades infinitas. 2 anos depois dessa primeira noite de Natal juntos, Diógenes estava na plateia do auditório do Colégio Santa Clara, assistindo Isabela recitar um poema que havia escrito especialmente para a apresentação do Dia dos Avós na escola. Isabela, agora com 10 anos e ainda mais confiante, subiu ao palco vestindo um vestido azul que Diógenes havia escolhido especialmente para a ocasião. Ela olhou para a plateia até encontrar seu rosto e sorriu antes de começar. Meu vovô não nasceu na mesma família que minha mãe, recitou Isabela com voz clara e emocionada. Mas nasceu no meu coração num dia de chuva, quando eu estava doente e com frio. Ele me ensinou que família não é só quem tem o mesmo sobrenome, mas quem divide o mesmo amor todos os dias. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Ele me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, que um abraço sincero pode curar qualquer tristeza e que uma mesa grande não serve para nada se não tiver pessoas queridas sentadas ao redor dela, dividindo histórias e sorrisos. Diógenes estava chorando discretamente, orgulhoso da menina extraordinária que Isabela havia se tornado e eternamente grato por ela ter tido a coragem, aos 8 anos, de sentar numa mesa vazia e fazer uma pergunta simples que mudou todas as suas vidas para sempre. Meu vovô emprestado é a prova de que os melhores presentes da vida não vêm embrulhados em papel bonito. Vêm disfarçados de pessoa boa que estava esperando alguém para amar. Após a apresentação emocionante, Isabela correu até Diógenes nos braços abertos. Gostou, vovô? Escrevi pensando em tudo que aprendi com o senhor. Adorei, netinha. Você está cada dia mais sábia e talentosa. Aprendi com o senhor que as melhores lições vêm do coração, não dos livros. Diógenes pegou a mão de sua neta e de Conceição, que também estava emocionada e orgulhosa. Vamos para casa almoçar em família? Vamos. Hoje é domingo, dia de lasanha especial da Dona Rosa. Enquanto caminhavam para o carro, Diógenes refletiu profundamente sobre como uma pergunta simples e inocente. Por que o senhor sempre come sozinho? Havia sido o início de uma transformação completa que ele jamais poderia ter imaginado. Isabela não apenas respondeu à sua solidão devastadora. Ela lhe ensinou que família é quem escolhemos amar incondicionalmente e quem escolhe nos amar de volta da mesma forma. Mais que isso, ela lhe devolveu a capacidade de sonhar com o futuro. Diógenes agora fazia planos não apenas para os próximos anos, mas para décadas. Queria estar presente na formatura de Isabela, no seu casamento, queria conhecer seus bisnetos. Havia voltado a acreditar na continuidade da vida e do amor. 3 anos depois, Diógenes estava novamente num auditório, mas desta vez era a formatura do ensino fundamental de Isabela. Ela havia sido escolhida como oradora da turma por suas notas excepcionais e sua liderança natural entre os colegas. Queridos familiares, professores e colegas, começou Isabela, agora uma jovem de 12 anos articulada e confiante. Hoje não é apenas um dia de formatura, é um dia de gratidão. Diógenes sorriu orgulhoso, lembrando-se da menina tímida e doente que havia conhecido 4 anos antes. Quero agradecer especialmente a 2 pessoas que me ensinaram as lições mais importantes da vida. A minha mãe, que me ensinou que coragem não é não ter medo, mas fazer o que é certo mesmo quando se está com medo. E ao meu avô do coração, que me ensinou que bondade e generosidade são os únicos investimentos que sempre dão lucro. A plateia riu e aplaudiu, e Diógenes sentiu o peito se encher de orgulho paternal. Mas a lição mais importante que aprendi não veio de livros nem de professores. Veio de observar como uma pergunta honesta pode mudar completamente a vida de 2 pessoas. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente nos importar com alguém que está sozinho. Após a cerimônia, os 3 foram jantar em restaurante francês favorito de Isabela, um lugar elegante que se tornou tradição para celebrações especiais da família. Vovô Diógenes, disse Isabela enquanto comiam sobremesa. Posso fazer uma pergunta importante? Claro, netinha. Pode me perguntar qualquer coisa. O senhor se arrepende de alguma coisa da nossa história?
Diógenes pensou cuidadosamente antes de responder, como sempre fazia com as perguntas sérias de Isabela. Só me arrependo de uma coisa, Bela. Do quê? De ter demorado tanto para entender que uma casa não é apenas um lugar onde se mora. É um lugar onde se ama e onde se é amado. Isabela sorriu e pegou sua mão através da mesa. Mas o senhor entendeu na hora certa. Justo quando eu e minha mãe mais precisávamos de uma família. Conceição, que havia escutado a conversa em silêncio, acrescentou com voz emocionada. E justo quando o senhor mais precisava redescobrir que valia a pena viver. Naquela noite, voltando para casa no carro, Diógenes olhou pelo retrovisor para Isabela, que lia um livro novo que havia ganhado de presente de formatura, e depois para Conceição, que organizava as fotos da cerimônia no celular. Pensou em como, 4 anos antes, dirigia sozinho pelas ruas de São Paulo sem destino real, apenas cumprindo rotinas vazias. Agora, cada viagem de carro era uma pequena aventura cheia de conversas, risadas e planos para o futuro. A mesa para 12 pessoas em sua casa nunca mais havia ficado vazia ou silenciosa. Mesmo quando eram só os 3, ela parecia perfeita e completa, porque estava cheia do que realmente importa na vida. Amor incondicional, risadas genuínas, sonhos compartilhados e a certeza absoluta de que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho quando existe amor verdadeiro por perto. Diógenes havia aprendido que a riqueza real não se mede em números bancários ou propriedades. Se mede em abraços recebidos, sorrisos compartilhados, lágrimas enxugadas e na quantidade de pessoas que verdadeiramente se importam se você está bem ou não. Isabela lhe havia devolvido não apenas a alegria de viver, mas o propósito de existir. Ela lhe ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, que família é quem escolhemos amar, e que as maiores transformações da vida começam com os gestos mais simples e as perguntas mais honestas. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, deixe um like, compartilhe com seus entes queridos e nos conte nos comentários seu nome e de que cidade vocês estão nos assistindo. Obrigado por acompanhar mais esta jornada emocionante comigo. Fiquem em paz e até a próxima história.